Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 42, infográfico. Infográficos, como este que você vai ler, são bastante comuns em publicações como jornais e revistas. Você certamente já encontrou vários deles. Então vamos lá, a epopeia lusitana. Aqui nós temos algumas informações. Como a família real portuguesa fugiu da Europa, atravessou o Oceano Atlântico e se instalou na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Olha lá, Lisboa, Ilha da Madeira. A família real deixa Lisboa no dia 29 de novembro de 1807, escoltada por 4 naus na marítima inglesa. O vento empurra o comboio para o norte. 3 dias depois, começa a viagem rumo ao sul. Ao chegar à Ilha da Madeira, uma tempestade separa os navios. Os príncipes seguem para Salvador. No fim de dezembro, uma calmaria paralisa as embarcações na altura do Equador para percorrer 30 léguas. As naus levam 10 dias, percurso feito em 10 horas. Em 17 de janeiro de 1808, a nau Medusa atraca no Recife com problemas no casco. 3 dias antes, a outra comitiva tinha alcançado o porto do Rio de Janeiro. Depois de 54 dias no mar e 6,4 mil quilômetros percorridos, os príncipes chegam a Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. A corte fica 36 dias na Bahia. A comitiva de Dom João chega ao Rio de Janeiro no começo da tarde de 7 de março de 1808 e desembarca no dia seguinte. Os festejos duram 9 noites. Olha aqui o Dom João VI. Exímio estrategista político, o príncipe regente planejou a fuga da família, elevou a colônia a reino e foi coroado em 1818. Vamos lá, o que diz nas outras páginas. Trecho aqui do lado. Nem sempre o infográfico é um texto autônomo. Ele pode fazer parte de uma reportagem, de artigos de divulgação científica, etc. Nesse caso, tem a função de complementar a informação veiculada e geralmente é usado para explicar um fato apresentado por esse texto. Vamos lá, questão 8. Qual é o tema desse infográfico? Esse infográfico fala sobre o que, gente? É só colocar aqui. 9. Releia o título, a epopeia lusitana. Após verificar o significado das palavras que o compõem, explique de que modo o título se relaciona com o tema tratado. Então, qual que é a relação que eu tenho aí com esse termo, a epopeia lusitana, com o que está sendo falado? Se você também precisar pesquisar, pesquise o que é a epopeia. Então, olha lá. A epopeia lusitana. Após verificar o significado das palavras que o compõem, explique de que modo o título se relaciona com o tema. Por que chama epopeia lusitana? Qual a relação que ele tem? É o que você vai explicar. Faça uma pesquisa que você vai conseguir responder. 10. Que informações sobre o tema o infográfico pretende expor? Onde essa indicação pode ser encontrada? Então, que informações sobre o tema o infográfico pretende expor? O que ele está falando? Ele expõe o quê? Onde essa indicação pode ser encontrada? Então, é o que vocês vão colocar aqui na 10. Que informação sobre o tema o infográfico pretende expor? Então, ele expõe o que, gente? E onde essa indicação ela pode ser encontrada? 11. Qual é a imagem principal do infográfico? O que se pode subentender de sua leitura? Então, qual que é a imagem principal que você considera a principal daqueles desenhos? Você vai colocar aqui. 12. Vamos ver aqui o que diz nessa linha pontilhada. O infográfico é um gênero cuja forma de organização utiliza recursos visuais, ilustrações, fotografias, tabelas, etc., conjugados a textos curtos, chamados legendas, para apresentar informações de forma sucinta e atraente. Usa-se um infográfico a um melhor aproveitamento do espaço, pois as informações são expressas de modo simplificado, com o uso de uma linguagem mais acessível, comparando-se à forma
pelas quais seriam transmitidas apenas por meio de texto escrito. Então, ele fala que as legendas aqui, elas são tanto escrita quanto tem as imagens, e elas são mais resumidas. 12. As legendas aparecem numeradas. Para que serve essa numeração? Para que serve aquela numeração que está lá? 1, 2, 3, 4, 5. 13. As legendas 1, 2 e 3 informam problemas enfrentados durante a viagem. Que problemas eram esses? Então, quais são os problemas que está lançado lá no 1, 2 e no 3? É só colocar aqui. 14. Além das legendas numeradas e da imagem do mapa, há as imagens de Dom João IV e a Carlota Joaquina. Os textos que acompanham essas ilustrações apresentam uma visão positiva ou negativa dos monarcas. Explique sua resposta. Então, além das legendas numeradas e da imagem do mapa, os textos que acompanham essas ilustrações apresentam uma visão, positiva ou negativa, do que está acontecendo lá, dos monarcas. Explique sua resposta. Essa daqui, caderno. 15. Segundo o texto, qual a principal consequência da vinda da família real lusitana no Brasil? Então, por que eles estavam vindo para o Brasil? Segundo o texto, qual a principal consequência da vinda da família real lusitana ao Brasil? Por que eles estavam visitando o Brasil, vindo para o Brasil? Essa 14 aqui, gente, se você quiser colocar aqui do lado, também pode, tá? Jeitinho brasileiro para colocar aí, para não precisar tirar foto do caderno depois. Vamos lá. Onde essa informação pode ser encontrada? Então, aonde que está a informação de o porquê que eles estão vindo para o Brasil? E a 16, qual que é a função dessa legenda no mapa? Isso aqui, movimentos nativistas, movimentos emancipacionistas. O que significa isso? Isso aqui também você pode pesquisar. Qual é a função dessa legenda no mapa? Movimentos nativistas. Que desenho que eu tenho aqui? E movimentos emancipacionistas. Olha lá. Então, o que significa cada um deles? É isso que você vai colocar. Vamos lá. Aí eu tenho aqui prática de oralidade, exposição oral, gênero muito praticado nesta nova fase de sua vida escolar. A exposição oral tem como objetivo explicar algum tema ou assunto para um grupo de pessoas. Por isso, a proposta agora é que em duplas ou trios seja feita a exposição oral sobre um evento histórico considerado relevante. Então, a exposição oral, gente, é só fala, tá? Preparação. O primeiro passo de uma exposição oral é o levantamento das informações que serão apresentadas. Qual é o tema escolhido pela equipe? Poxa, não dá para fazer com equipe porque nós não estamos em sala de aula. Então, escolha um tema que você gostaria de falar. Apresentem ao professor o tema e o motivo pelo qual foi escolhido por vocês. Então, por que você escolheu esse tema? E aí você coloca o motivo. Por que escolheram esse tema? Olha lá, o porquê. Porque você gosta, você tem facilidade para falar, tem um bom entendimento, aí você coloca. Anotem resumidamente as informações encontradas na pesquisa sobre o tema. Então, o que você sabe sobre esse tema? Registre aqui. D de dado, pesquisa imagens relacionadas ao tema. Uma boa imagem mostra o que é difícil descrever com palavras. Por isso, não use imagens por usar, ou para deixar bonitinha a apresentação. Ela pode tirar a atenção da plateia daquilo que vocês estão falando. Então, as imagens, gente, não é para enfeitar o seu trabalho, é para complementar. 2. Seu professor estabelecerá tempo mínimo e máximo para as exposições. Estejam atentos a esses limites e planejem a exposição oral considerando-os. Há duas formas de se fazer isso, o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado, anotar os dados, anotar todos os fatos que vocês acham que precisam falar e depois reduzir o tempo reservado a cada um, para que caiba tudo no tempo estipulado. O resultado é ruim, porque vocês vocês acabarão falando rapidamente sobre muita coisa. Agora, o jeito certo. Escolham os fatos realmente importantes para a compreensão do tema e eliminem os secundários. Então, os que é de segundo plano, você elimina. Fale só sobre o que é necessário. Assim, vocês poderão falar com tempo suficiente para cada fato selecionado e a plateia compreenderá melhor sua exposição.
Vamos lá. Organizem os dados cronologicamente, do mais antigo para o mais recente. É mais fácil para seu cérebro lembrar os fatos em sequência linear. Então, a 3. Anotem os fatos selecionados em uma folha à parte, em forma de tópicos. Eles servirão de roteiro para a sua fala. Vocês poderão consultá-lo se esquecerem alguma coisa. A consulta é aceitável, inclusive em palestras mais formais, mas evitem ler os textos. Vocês podem também construir um infográfico. Assim, o auditório terá outro estímulo além de sua fala e a apresentação ficará mais dinâmica. Então, aqui são ideias só que ele está te dando. Cada fato pode ser abordado em uma legenda. Utilizem as imagens selecionadas anteriormente. Ao produzirem um infográfico, sigam as recomendações a seguir. Então, o que tem que ter aí no seu infográfico? Não apresentem textos longos, pois eles concorrerão com a fala. Na exposição, o mais importante é o texto oral, produzido pelo apresentador. O que é o texto oral? É você explicar, é você falar sobre o assunto. Se vocês colocarem no cartaz o mesmo texto que vão falar, o auditório lerá o texto no infográfico rapidamente, perderá interesse por sua fala. Sua exposição tem um tema, então o texto o infográfico deve ficar. Então o ideal é o infográfico ficar restrito a esse tema, que será identificado facilmente por um título e uma imagem, que pode ser desenhada ou recortada de jornais e revistas. Sugere-se que vocês deixem para exibir o infográfico no final da apresentação, funcionando como uma síntese de tudo o que você falou antes. Então, isso aqui são somente ideias. Produção. Lembre-se de que a linguagem usada deve ser adequada ao contexto. Não usem gírias e evitem expressões como daí, né e tipo. Produção. Iniciem a exposição cumprimentando o público, apresentando-se, dizendo sobre o que vão falar. Durante a exposição, mantenham-se calmos e procurem falar em tom de voz adequado, de modo que todos na sala possam ouvi-los com clareza, mas sem gritar. Ao concluírem sua exposição, agradeçam ao público pela atenção e deem espaço para perguntas. Então aqui, gente, é mais um bate-papo sobre um assunto que você mesmo vai escolher. Avaliem sua exposição. Então, a duração da exposição oral estava de acordo com o estipulado? No início da exposição, os integrantes do grupo se apresentaram e informaram a plateia sobre o que falaram. Aqui não tem como os integrantes, porque você sozinho, a gente não tem como fazer nada em grupo hoje, infelizmente. Apresentaram linearmente os eventos relacionados ao conhecimento histórico selecionado. Então você falou sobre o que você selecionou para falar? O tom de voz foi adequado? Evitou-se o uso de daí, né, tipo, etc. na exposição? A conclusão, agradecendo ao público pela atenção. Então é isso aqui é só um bate-papo. Vamos lá, então você vai escolher um tema e vai falar sobre ele, só isso. Organize as ideias. Com suas palavras, complete o esquema a seguir. O que é? Então aqui, ó, período. O que é? Pode ser. O que é período composto por coordenação? Você vai explicar, coisa que a gente já viu nas aulas passadas. Então, o que é um período? É o mesmo que o que? Ele pode ser o que? E o que é um período composto por coordenação? Dá uma olhadinha lá na apostila nas páginas anteriores. E a gente continua na próxima aula com hora de estudo, ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.